Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast, que já tem nome, desta vez já tem nome. Já tem nome, É o pois. Pós-Treino Podcast. Quem é que Certo? teve a ideia? Quem teve a ideia foste tu. Aí. Incrível ideia, estás de parabéns. Obrigada. Pós-Treino Podcast é de facto um ótimo nome, porque nós não iríamos chamar Intratreino Podcast, porque durante o treino é para treinar, não é para Mas fazer podcasts. eu pessoalmente ouço podcasts durante o treino. Por isso Facto. podia ser. Durante o treino é uma ótima altura para ouvirem este podcast, Exato. o Pós-Treino Podcast. Interessante. Ora bem, como vocês já puderam constatar, para quem está a ver o vídeo através do YouTube e não está só a ouvir o áudio, temos uma presença hoje de um convidado. Ele só está aqui porque ele combina com a nossa roupa. Exatamente, era só para dar match. O nosso cãozinho, o Logan, um dos nossos cãezinhos, aqui o nosso cano corso bebê, que por sinal eu, apesar do nome ser Logan, costumo retratá-lo pela cor que ele tem. Portanto, eu estou já a deixar um disclaimer, porque nos dias que se vivem atualmente é muito crítico. Se eu chamar pretinho ou preto a um cão que é preto, eu estou a ofender. Então eu estou já a dizer que eu muitas vezes chamo-lhe por preto, que é a cor dele. Ele também lhe chama Nelson. Também lhe chamo E Nelson. Rux, não vou dizer o segundo nome. Ok? Não vamos agora estar a falar dos nomes todos que este cão tem, porque são diversos e cada um tem uma história. Mas eu costumo tratá-lo muitas vezes por preto, porque ele de facto não é branco. Isto não é uma ofensa, não é uma indireta, isto é um disclaimer. Não fiquem ofendidos, porque ele também não fica. Exato. Ok. Eu ao Thor também lhe chamo cor de laranja. Porque ele é Opá, cor de se laranja. chegarem ao pé de mim e disserem-me, ó loiro, Yeah? é o quê? Estão a mentir? Yeah? Ai, que ofensa. Que ofensa. Enfim, pronto. E então, isto só para se eu chamar a meio do podcast, ou se eu repreender no meio dos seus péssimos comportamentos, que são habituais, para que não estranhem, ok? Logan, a.k.a. Black, a.k.a. Preto, é o nosso cão. E ele está num ângulo de onde se vê as bolas diretamente apontadas para a câmara. Ele colocou-se mesmo a jeito, mas Mas aqui mesmo mal, meu. vamos falar de coisas que interessam e deixar aqui a presença do Logan de lado, que ele até estava a começar a ressonar Pois estava. e estava muito bem. Ok, então vá, bora Então lá. vá. Siga. Começando. Vai. Então, pergunta do treino. Sobre treino. É lá, logo assim a matar. Ok, Então queres que eu diga o quê? aquela É introdução sobre- base. Qual a introdução? É aquela introdução de eu dizer que, se querem ver a introdução do que é que a gente somos, quem é que nós somos, vão ao primeiro episódio. E vejam os Pronto, pode primeiros ser. 10 Está feita a minutos. introdução, siga para as perguntas. Então Bora! não vou repetir sempre todos os podcasts. Então vá. Não, só uma introdução do género. Vamos falar sobre treino, nutrição vamos falar e vamos falar aqui sobre 2 ou 3 questões ligadas a estes temas e depois fazer o jogo Sim, vamos fazer do o jogo. subvalorizado ou desvalorizado. Não, sobrevalorizado, desvalorizado. Estás bem por dentro. Estou bem por dentro do jogo. Ai, então vá, vamos começar. Quais achas que são os maiores erros que as pessoas cometem para atingir os seus objetivos? Ora bem, essa é de facto uma excelente questão. É um porque bocado geral, mas... é um bocado geral, mas é difícil estar a enumerar todos os erros. Portanto, eu vou agarrar se calhar aqui em 2 ou 3 e falar mais sobre esses. Os erros que as pessoas cometem em relação a quê? Desculpa, para alcançar os objetivos? Sim, Mas tanto no treino como na nutrição? sim. Olha, eu vou começar por abordar aquele que é o erro mais crasso que eu vejo as pessoas a cometerem. É não procurarem ajuda e tentarem fazer por elas. Esse é o primeiro erro e é das únicas áreas onde se assiste é no mundo do fitness. Porque no mundo real, a maioria das pessoas, se tiver um problema no carro, vai ao mecânico, não tenta arranjar em casa. A maioria das pessoas quer arranjar o cabelo, vai a um cabeleireiro ou um barbeiro, também não faz em casa. A não ser que, pronto, há muito homem que rapa só o cabelo em casa, tudo bem, mas estou Meu a pai é falar um de deles. forma geral, pronto. A maioria das pessoas procura algum tipo de serviço especializado e dirige-se a um local ou a uma entidade que preste esse serviço. No mundo do treino e da nutrição, que é saúde, é brincar com a saúde, que é o nosso bem mais precioso, as pessoas tendem a achar que não, eu vejo aqui umas dicas na net e eu tento fazer. Ou então nem vejo dicas nenhumas, vou só tentar fazer por mim e ver no que dá.
Pronto. E quando nós tentamos fazer esse tipo de coisas, muitas das vezes fazemos porcaria. Porquê? Porque estamos a desregular o nosso sistema interno. Muitas das vezes não é só a parte da carência a nível nutricional, não é só a falta de estímulo correto no treino, é a própria desregulação hormonal que se gera derivada da dieta e do treino, etc. Porque isto é tudo um conjunto de sistemas integrados e fazendo vamos ter impacto no outro. Ou desregulando vamos ter impacto no outro. E há coisas destas que vão ter impacto muito significativo no nosso corpo e as quais demoram muito tempo a recuperar, ok? A nível metabólico, por exemplo. E, portanto, este é um erro que eu vejo as pessoas cometerem e é o maior erro é não procurar ajuda, tentar fazer por si, ok? Posso acrescentar uma coisa sobre esse tópico? Claro. Pronto, obviamente concordo contigo. Acho que as pessoas acabam por não procurar logo ajuda, porque ao contrário do que é tu ires ao mecânico ou ires ao cabeleireiro quando precisas de ajuda profissional, ou ao médico, ou whatever, as consequências de tu... as consequências... Está com uma cara de senador a para mim assim. Ele quer dormir. As consequências de tu não fazeres um trabalho bem feito e de fazeres por ti, não procurares ajuda profissional no mundo do fitness, só se vêem passado muito tempo. Então as pessoas acabam por estar aqui a perder, se for preciso, anos de vida, e só no final de terem perdido esses anos que não tiveram a maximizar os resultados que poderiam ter, é que se percebem, bem, eu se calhar agora é que preciso de ajuda, mas já podiam ter tido os resultados como mais optimais há bastante tempo atrás. Claro, e isso... Olha, tu estás a tentar subir para o sofá e a pedir à pior pessoa, que é aquela que não te dá autorização. Não. Queres vir para cima de mim? Tu não cabes em cima de mim já, ok? Comporta-te. Esse é um ponto bastante importante. Inclusive falámos disso hoje, que é os resultados que as pessoas esperam ver na área do fitness, ou seja, resultados a nível da redução de massa gorda, aumento de massa muscular, não são resultados imediatos. O que é que isto significa? Aquilo que tu disseste muito bem, que se elas tomarem decisões e tomarem uma iniciativa errada, elas só vão ver resultados daqui a algum tempo, alguns meses. Podem nem ver resultados ou podem ver resultados bastante negativos. E depois, quando decidem procurar ajuda, vai ter que se fazer um trabalho para reverter todos esses meses de cagada, que não tem outro nome, e só depois, a partir daí, começar a construir uma estratégia boa, com uma boa base e sólida, para começar a evoluir, em vez de procurarem logo ajuda em primeiro lugar. Mas pronto, é sem dúvida o erro mais crítico que eu vejo. Em segundo lugar... Segundo erro, eu agora vou abordar um erro na parte do treino e um erro na parte da nutrição, para não ficar a falar demasiado. Um erro crítico na parte da nutrição, restrições desnecessárias. Este é o pior erro na nutrição. As pessoas acham que quando dão início à sua jornada, especialmente se envolver redução de massa gorda, vão restringir em tudo e mais alguma coisa. Não só nas porções dos alimentos, como também na seleção de alimentos. E estas são dois tipos de restrições que não são necessárias, ok? Logicamente, é necessário reduzir um bocadinho as porções, mas a nível de seleção de alimentos não é necessário haverem restrições desnecessárias. As pessoas podem comer um bocado de tudo, idealmente tudo aquilo que gostam, desde que fiquem dentro das metas e das suas necessidades devidamente ajustadas para os resultados que elas procuram alcançar. Desculpa, eu estava a ver se ele não ia mexer no tripé da câmara. Pronto. Isto é um fator distrator, depois eu perco-me, percebes? Pronto, já voltou. Não, mas já tinhas acabado o ponto também. Portanto, olha, tu ficas bem aqui para fazer Ele um corte no meu Reels. Fica aqui, não te mexas. Eu vou dizer uma coisa boa para fazer um corte. Portanto, há que ter em consideração que restrições desnecessárias vão dificultar o progresso. Porquê? Porque ninguém aguenta com restrições desnecessárias a longo prazo. Se tu vais restringir muito nas quantidades e se tu vais restringir naquilo que gostas de comer, tu vais seguir um regime que não gostas. E qual é que é o princípio base e fundamento base para uma dieta de sucesso? É a adesão à dieta.
Se tens uma dieta que não consegues aderir, não vais ter resultados com essa dieta. Não vais conseguir... Desculpa. Meu amor, isto assim não dá. Não dá. Eu tenho que o ir prender. Mas ele é tão giro. O que eu estava a dizer era o seguinte: restrições severas ou inúteis vão levar ao insucesso. As pessoas devem perceber que conseguem ter resultados a comer o que gostam, mas nas porções ideais. Isto também não é motivo para se ter liberdade para, ok, se posso comer tudo, então vou incluir aqui um monte de porcaria na dieta, ok? Porque depois entramos noutro problema, que é a parte da densidade calórica, o volume do alimento, a própria questão da qualidade alimentar, ou seja, o grau de fitoquímicos e compostos bioativos que são importantes, que numa dieta dita mais flexível e repleta de lixo não irão estar presentes e tudo mais. E portanto, fechando aqui o tema da... Não. Ele está a ressonar. Não está nada, ele está a rosnar. Fechando aqui o tema da dieta, o terceiro erro que as pessoas cometem quando procuram resultados físicos, e agora um erro ligado à parte do treino, tem a ver com o facto de, muitas das vezes quando as pessoas procuram, especialmente para o objetivo de redução de gordura, procurar um estímulo de treino que seja muitas repetições e pouco peso, porque supostamente isso queima. Ou então fazer muito mais cardio do que musculação. Quantas são as pessoas que eu vejo ir ao ginásio, que chegam lá, estacionam o carro, vão para a passadeira, voltam a ir para o carro e vão-se embora. Isto não faz sentido nenhum. O ginásio não foi feito para as pessoas irem para uma passadeira. A passadeira é um ótimo aparelho de cardio, mas o propósito do ginásio é desenvolver a força e o treino resistido para promover a hipertrofia. Portanto, este é um erro crítico. Achar que para secar ou para hipertrofiar há treinos diferentes. Não existe. O treino para desenvolver massa muscular é o mesmo treino que se aplica quando se quer emagrecer. Simplesmente, quando se quer emagrecer, manipula-se outras variáveis, como a quantidade de cardio, como, por exemplo, a dieta, mas isso já não tem a ver com o treino. Mas o estímulo de treino é o mesmo. Numa fase de desenvolvimento de massa muscular, conhecido como o bulk, há um treino para desenvolvimento de massa muscular, um treino de hipertrofia, onde se desenvolve a força e a hipertrofia muscular. Quando queremos reduzir gordura, o estímulo de treino é exatamente o mesmo. E o que esse estímulo de treino vai fazer numa fase de redução de gordura é prevenir a perda de massa muscular. Pode até não impulsionar o aumento de massa muscular, porque estamos restringidos a nível calórico e, portanto, pode ser mais difícil ganhar massa muscular, mas vai prevenir ou ajudar a prevenir a perda de massa muscular, ok? Porquê? Dentro da fisiologia explica-se isto muito bem. O treino é uma das formas que nós temos de elevar a síntese proteica muscular. Ou seja, no período pós-treino, a nossa síntese de proteínas está superior à degradação de proteínas. Ou seja, estamos a criar um ambiente anabólico. Isto depois do treino, porque no treino em si, a degradação de proteínas está superior à síntese de proteínas. Só no pós-treino é que isto inverte, ok? Portanto, o treino em si é um processo catabólico e o pós-treino é um processo anabólico. Durante o treino há ruptura de fibras, micro-ruptura neste caso, e no pós-treino há, portanto, a regeneração e o desenvolvimento de novas fibras musculares contráteis, ok? E, portanto, não há treinos para secar ou treinos para crescer. Há treinos para desenvolver massa muscular e é o mesmo estímulo de treino, independentemente do objetivo, ok? Se as pessoas decidirem fazer só cardio para emagrecer e para secar, algo que vão garantidamente alcançar é redução de gordura, mas também redução de massa muscular, de forma muito significativa. Então vão ficar com aquele aspecto mais flácido e aquele skinny fat, como se costuma dizer, porque não há consistência muscular nenhuma, não há densidade muscular nenhuma, não fica aquele músculo redondo, sólido, seja que músculo for. Nas senhoras, por norma, gostam mais glúteos, pernas, etc. Nos homens, um ombro, o peito, uma costa, um braço largo. Isso não se atinge com cardio e dieta. Okay? Cardio e dieta promove perda de gordura e de músculo. Dieta e treino resistido promove perda de gordura e aumento de massa muscular. Okay? Ou preservação. Se estivermos a falar do caso de um atleta que seja avançado,
procuramos mais a parte da preservação, porque é muito difícil, sendo avançado, Sim. aumentar massa muscular enquanto se faz dieta, a não ser que estejamos a recorrer a recursos ergogénicos, esteroides anabolizantes, ok? Aí já é possível tudo e mais alguma coisa. Não é que façam milagres, mas já é mais fácil. Agora, se for um atleta iniciado, já é bem possível aumentar massa muscular e reduzir gordura em simultâneo. Quanto maior é o nível de experiência do atleta, mais difícil isso é acontecer. Posso questionar Sim. duas coisas? Claro. Se é que me vou lembrar das duas coisas. Estavas a dizer que o pós-treino é um processo anabólico. O pós-treino é sempre um processo anabólico, independentemente se já tiveste feito uma refeição ou não. No pós-treino? Sim. O pós-treino em si é um processo anabólico porque, como eu disse anteriormente, a síntese de proteínas supera a degradação de proteínas. Agora, o que tu deves fazer é, no pós-treino, idealmente fazer uma refeição num espaço de até 2 horas, pelo menos, após o treino. Se não conseguires fazer suplementação, ok? Isto é o ideal. Se ficares muitas horas sem comer, não estás a favorecer o anabolismo, como é óbvio, ok? Portanto, tu no pós-treino tens aquela janela anabólica, muito famosa e conhecida, que muitas pessoas acham que dura 1 ou 2 horas após o treino, mas que não, dura muito mais. Dura até 2 dias depois do treino, a janela anabólica ainda está elevada, ok? Portanto, tens uma margem de tempo muito grande para conseguir fazer uma refeição e para manter o anabolismo lá em cima. Óbvio que se acabares de treinar e ficares imensas horas sem comer, não favorece o anabolismo, favorece o catabolismo, ok? E outra coisa é, basicamente, então, a única coisa, entre aspas, que difere o treino num processo de bulk de um treino num processo de cut, redução de peso, gordura, recomposição corporal, são as cargas. Porque de resto, em termos das outras variáveis todas, é suposto manter. Ou seja, como é que eu ia te explicar isto por outras palavras? Fala mais ao pé do microfone. Sim. Como é que eu ia te explicar isto por outras palavras? Puxa-o para ti, tu podes puxá-lo para ti. Pronto, tá. Ou seja, tu em termos de séries, repetições, ordem dos exercícios, mantens tudo igual. É suposto a pessoa ir sempre, pronto, em regra geral, ir perto da falha com o máximo de carga que conseguir pôr para esse fim. Só que estando num processo de restrição calórica, não é? Não vais conseguir levantar cargas tão altas. Possível, E num processo de excedente calórico, acho que... isso na biblioteca. A Síria às vezes não bate bem. Mas num processo de excedente calórico, pronto, consegues levantar cargas maiores. Pronto, e basicamente é só essa a diferença entre os treinos de cut e de bulk, digamos assim. É assim, não há diferença. Não há diferença. Sim, a única diferença é dependendo, é porque nós acabamos por ter mais combustível num do que no outro. A diferença que pode haver é o facto da dieta te afetar a capacidade na performance. Sim, é isso. E aí sim. Agora, é assim. E por isso é que a dieta é chave e deve estar muito bem ajustada. Porque a dieta não deve condicionar a performance a um ponto crítico, ok? É normal que, estando restringido a nível calórico, nós, passado algum tempo de estarmos em dieta, consigamos notar que é mais difícil evoluir ou até manter o mesmo tipo de estímulo. Mas isso também pode ser um indicador que a dieta está ou demasiado restrita ou já está a ser feita há demasiado tempo, ok? Pode ser e pode não ser, depende muito de pessoa para pessoa. Lá está, isso é mais uma daquelas questões que é, quanto mais avançado for o indivíduo, mais ele vai notar uma quebra. Eu posso dar o exemplo por mim. Eu, em dieta com restrição calórica para reduzir gordura, apenas 500 calorias de déficit, a minha performance nos movimentos base principais de força cai a pique, especialmente no agachamento. Era ridículo. Levantava muito menos peso no agachamento. O supino conseguia manter, não sentia uma quebra muito acentuada, mas no agachamento estávamos a falar entre agachar fácil 220 kg, bem feitos, uma redução para 180, 190 já custavam. Era mesmo uma queda a pique. Portanto, vai depender muito do grau de experiência do indivíduo, mas sem dúvida
que restrições calóricas afetam na performance que condiciona o treino. Essa- Mas o que devemos procurar no treino é o mesmo estímulo sempre. Devemos procurar sempre, almejar sempre aquela performance máxima e tentar manter a intensidade. Só para dizer que para mim 180, 190 não é bem uma queda a pique, né? Quem me dera. Sim, para aquilo que eu faria estás a perceber? É a mesma coisa que no teu hip thrust, por exemplo, tu se levantas 220 quilos, notares uma quebra de, olha, lá está, para 180. É bué, é tipo 40 quilos. É muito. Passando à questão de nutrição, está fechado este assunto, certo? Fechado. Pronto, então passando aqui ao tópico de nutrição. Eu tenho aqui digamos, um mito para te desmistificares, que é Do continente, um Não. mito. um mito. Está sempre esgotado. Porque eu ouço muita gente que está à nossa volta a dizer isto, que é o açúcar da fruta engorda. Ok, A gente tem que ter medo do açúcar da fruta. ok. Ora bem, então é assim. Frutose. Tu ouves muita gente à tua volta a dizer isso. E facto, eu também vejo muita gente Sim, à nós nossa estamos mais volta ou menos a dizer... que as mesmas pessoas. por Sim, isso. exato. O mais curioso é que as pessoas à nossa volta que dizem que o açúcar da fruta engorda, se for preciso na despensa, têm 4 pacotes de bolachas. Então, vês logo que há aqui uma certa incoerência nesse tipo de afirmações. Essas pessoas não podem falar por experiência própria, porque o que as está a engordar não é o açúcar da fruta de certeza absoluta, ok? Mas pronto. O que é que tem o açúcar da fruta? É assim, para já, o açúcar não é o vilão que pintam, ok? E eu vou explicar porquê. Se tu estiveres numa situação de hipoglicemia, ou metes açúcar ou vais desta para melhor. Portanto, o açúcar pode salvar uma vida, ok? Devias imprimir isso numa t-shirt. O açúcar pode salvar uma vida. O açúcar pode salvar vidas. Yeah, mesmo. Podíamos lançar uma linha de merch. Yeah. A única coisa que compensa excluir da dieta mesmo não é o açúcar. O açúcar não é o vilão. A gordura trans é o vilão. Qual é que é a piada? Não é piada nenhuma. Tu é que começaste também a esboçar um pequeno sorriso. Eu corto esta parte, não te preocupes. Tu sabes o porquê. Tu sabes. A gordura trans É uma- LGBT É uma gordura que se identifica como um carboidrato. a gordura Agora não sei se corto isto. a gordura trans, Foi bom. a gordura trans não podes identificar como gordura trans. Tens que identificar como they, them, Dei them. fat, trans fat. Trans fat. Mas bem, fora de brincadeiras. A gordura trans é o único nutriente, digamos assim, que tem que ser excluído de uma dieta a 100%. Não é o açúcar. O açúcar é fundamental, ok? Pode salvar uma vida naquela condição que eu acabei de explicar. Agora, também temos diversos tipos de açúcar. Podemos ter o açúcar refinado, podemos ter o açúcar derivado da fruta. E repara, quando tu consomes uma peça de fruta, o que é que tu estás a consumir? Tu não estás a consumir açúcar, muito menos açúcar refinado. Tu estás a consumir um alimento que é rico em fitoquímicos e compostos bioativos, tem fibra muitas das vezes também, rico em vitaminas, minerais, etc. E estás a olhar só para o açúcar, isso não faz sentido nenhum. Então vamos fazer o quê? Vamos deixar de comer frutas porque tem açúcar? E que tal ser um pouco mais inteligente e moderar a porção? Escolher, por exemplo, frutas da época numa porção, lá está, moderada, adequada e variar nas porções para conseguirmos ir buscar o melhor que cada fruta tem para nos dar. Excluir a fruta por causa do açúcar é ridículo, ok? Há muita coisa que vale mais a pena excluir do que a fruta. E, portanto, isso é, de facto, um mito que devia deixar de ser um mito. Porque a fruta é... a fruta é um alimento
quase essencial. Uma dieta deve incluir frutas. As frutas têm muita coisa que é positiva para nós. Achas superior, em termos gerais, comer frutas ou comer vegetais e legumes? Eu prefiro frutas a vegetais. Pois eu também. E por causa do legumes. sabor. Eu não gosto, não gosto, eu até gosto, depende da forma como forem confeccionados. Acho que isto vai muito para qualquer tipo de alimento. As pessoas muitas vezes dizem, eu não gosto, mas se calhar não experimentaram aquilo confeccionado de certa forma a que fique mais saboroso, ok? E eu sinceramente, e nós aqui em casa, como não temos assim muita paciência para confeccionar os vegetais, acabamos por ir para outro tipo de alimentos. Mas não sejas assim, estás-me a fazer parecer mal. Se eu quisesse, eu fazia-te os vegetais. Eu sei, meu amor, eu sei que tu Já fazias. fiz às vezes. Eu sei, só mas depois eu não também se não sou come. muito fã do sabor e, portanto, prefiro 1000 vezes fruta a vegetais. Eu gosto muito mais. Agora, qual é que é mais importante? Eu acho que todos. Acho que devem ser incluídos todos. Não existe aqui uma escala de importância. É a mesma coisa que perguntar, então, o que é mais importante no carro? É as rodas ou é a gasolina? São os dois. Sem o outro carro não anda, não é? Portanto, acabam por ser os dois. Eu, pessoalmente, não como muito vegetais. Eu, pessoalmente, gosto mais de fruta. Mas são os dois importantes. Eu tenho paciência para cozinhar. Não me digas que Tu tens muita paciência para Eu cozinhar, gosto de atenção. Ok, agora fizeste-me parecer mal. Não, ok, então retifica aquilo que eu digo, que eu disse. Tu tens muita paciência para cozinhar, não tem? Gosto. Eu estava a falar por nós até, de forma, eu falei em nós os ok, dois. tipo a média. Sim, eu falei em nós os dois. Sim, sim. Não estava a falar só de ti. Eu sei perfeitamente que se eu te estavas-me a pedisse, tu incluir farias para mim com todo o gosto, mas eu também não te iria pedir vegetais porque Eu também não sou era um nisso. bocadinho homossexual dizer, olha, fazes-me uns vegetais salteados. Que é isto? Então pegamos em nós e vamos lá à taberna do Chiquita Chica. Quando é para comer vegetais. Exatamente. Fred, podes Grelhados. patrocinar este podcast. Ela Exato, já disse o nome do teu patrocina. restaurante. A gente vai lá Mas lá está, tem a ver com a forma como eles são confeccionados lá. Sim, Estás a sim, ver? Lá porque são depois, ótimos. exato. Lá nós pedimos sempre a tábua de vegetais. Exato. E ele Se fica soubesse ótimo. fazer Yeah. cenas na churrasqueira também Exatamente, fazia assim exatamente. como eles. Bem, então este assunto está. Sim. Então... Queres ir ao... Não, tópico controverso, se calhar. Tópico Eu estou a controverso. fazer esta ordem toda trocada, mas pronto. Não faz mal. Nós também já estamos aqui sentados a falar há um bocado. Não. 20 minutos, 22. Ah, é? Ok. Sim. Mais ou menos. Porque depois vou ter que cortar aquelas partes. Ok, pois sim, Pronto. sim. Tópico controverso. A seguir ao jogo e depois ao último tópico de motivação. Tenho aqui isto. Eficácia dos precursores de testosterona. Precursores naturais de testosterona. Ok, essa é uma ótima questão. Eu já abordei isto várias vezes em vários posts na minha página, inclusive na aula do curso avançado para hipertrofia, existe uma aula dentro da fisiologia hormonal que é testosterona, onde eu abordo isto com evidência científica e numa visão fisiológica muito mais aprofundada. Portanto, para quem quer conhecer testosterona dos pés à cabeça, deverá adquirir o curso Hipertrofia Avançada, onde eu explico lá isto. Inclusive, no módulo de Fisiologia Hormonal, temos também uma aula sobre cortisol, uma aula sobre insulina, vai haver uma aula de hormona de crescimento e já há a aula de testosterona disponível. Portanto, Eu já vi, é muito boa. Pronto, e lá eu abordo esta questão ainda em mais detalhe, mas falando assim de forma muito sucinta. Precursores de testosterona visem promover o aumento dos níveis de testosterona no nosso corpo, no nosso organismo. O que é que acontece? Nós temos valores de referência de testosterona no nosso corpo, ok? Que rondam nos homens entre 240 a 900 nanogramas por decilitro. Este é um valor fisiológico, ok? O que é que acontece? Se nós tivermos valores abaixo das 200 nanogramas por decilitro, 240 nanogramas por decilitro, nós estamos num estado do chamado hipogonadismo, ou seja, produzimos menos testosterona do que aquela que devíamos. Quando nós, e portanto logo por aí, vamos prejudicar os nossos ganhos de massa muscular. Quando nós produzimos acima dos 900 nanogramas por decilitro, nós temos níveis suprafisiológicos de testosterona. E aqui vamos maximizar muito o anabolismo muscular. Agora,
estando dentro do patamar fisiológico de 240 até às 900, promover oscilações dentro deste patamar não vai conferir maiores ganhos de massa muscular significativos. Só conseguiríamos impulsionar muita massa muscular se fôssemos a níveis suprafisiológicos, ou seja, acima das 900 nanogramas por decilitro. Portanto, mesmo equacionando aqui um cenário onde os precursores de testosterona vendidos nas lojas de suplementos, por norma, conseguissem mexer na testosterona, eles vão fazê-lo numa oscilação mínima que vai ficar dentro dos valores fisiológicos. E oscilações mínimas dentro dos valores fisiológicos não promovem o aumento de massa muscular. Portanto, gastar dinheiro em precursores de testosterona ou suplementos que dizem aumentar os níveis de testosterona é agarrarem dinheiro e mandá-lo ao lixo, porque eles não vão promover isso aí, ok? Portanto, não compensa gastar dinheiro em suplementos que dizem aumentar os níveis de testosterona. Nós temos valores fisiológicos e mesmo que haja oscilação dentro desse valor não se promove mais aumento de massa muscular. Só se conseguíssemos passar para níveis suprafisiológicos e não existe nenhum suplemento do mercado que consiga promover esse aumento. Só os esteroides anabolizantes é que nos levam para níveis suprafisiológicos e aí sim conseguimos ver um nível de massa muscular ou um aumento significativo na massa muscular. Portanto, que aplicação prática é que podem ter os precursores de testosterona? Porque, na minha opinião, eles podem ter uma aplicação prática. E agora, o que eu falei anteriormente é documentado pela evidência, o que eu estou a falar agora é só a minha opinião. Atenção. Existem alguns precursores de testosterona, como, por exemplo, tribulos, maca peruana também muitas vezes é promovida com esse efeito. E quando eu digo tribulos, estou a falar de um tribulos que tenha pelo menos 90% de saponinas. Tem que ser um tribulos com alta percentagem de saponinas, ok? O que estes suplementos podem promover é um aumento na libido. E o aumento na libido pode servir a alguns homens que tenham falta de libido, ok? Mas a libido sexual é uma coisa, níveis de testosterona é outra coisa. Portanto, para homens que procuram mais libido, os precursores de testosterona como estes que eu disse poderão funcionar. Para aumentar a massa muscular é para esquecer. Ok. Estou esclarecida. Ótimo. Acho que podemos passar à próxima questão. Acho E, na que verdade, tipo, tinha uma outra coisa que me ocorreram que queria perguntar sobre este assunto, mas não sei se devo perguntar. Por isso, vamos só passar para a próxima questão. A próxima questão é o jogo. Uau, Eu siga. fico sempre muito feliz. Está aqui. Tenho que fazer um que seja tipo, em vez de sobrevalorizado ser tipo mito, não mito. Estás a Eu ver? tenho que arranjar uma música para quando é Pois parte é, do um podcast. jinglezinho. Yeah. E agora vamos ao jogo. Ok, isso parecia outra coisa. E depois aparece a Naja ali atrás a fazer o limbo. Ué, dá murros aqui Exato. na janela. Então, estás pronto? Já Tô. sabes, respostas rápidas. Não Sim. queremos aqui. É tipo 30 segundos no máximo. Isso. Ok, eu vou estar atenta. Primeiro tema. Ficar dorido depois de um treino. Ficar dorido depois de um treino é algo que é sobrevalorizado. Sobrevalorizado porquê? Porque há muita gente que acha que se ficar dorido depois de um treino, ou no dia a seguir ao treino, significa que o treino foi altamente produtivo. Quando na verdade não significa nada disso. Existe algo chamado DOMS. DOMS é mesmo as dores que nós sentimos depois do treino no dia a seguir. Significa Delayed Onset Muscle Soreness. Okay? É basicamente, traduzido para português, dor muscular tardia. É como se costuma traduzir. E dor muscular tardia, ou no dia a seguir ao treino, é nada mais, nada menos do que ou adotámos um estímulo novo de treino, fomos, por exemplo, praticar uma modalidade nova, que não estávamos habituados, ou significa que treinámos mal porque não soubemos dosear a intensidade de treino e fizemos mais do que aquilo que era suposto fazermos. E estamos a sofrer as represálias no dia a seguir. Portanto, algo que não significa é estou todo dorido, o treino ontem foi mesmo bom.
É assim que eu tenho que fazer ficar para evoluir. Isto não faz sentido nenhum, ok? Portanto, se ficas muito dorido nos dias a seguir ao treino sempre, tens que regular a intensidade. Ou então esperar que o teu corpo se adapte ao estímulo. Mas se estás a treinar há 2 meses e ainda ficas todo partido depois dos treinos, é porque a intensidade está mesmo mal regulada e tens que fazer aí um downscale para o teu corpo conseguir recuperar do estímulo que estás a fazer. Porque é assim, existe evidência inclusive para isto, evidência científica, que diz que quando nós vamos treinar doridos, nós não conseguimos ter uma boa performance. E ao condicionarmos a performance, condicionamos os resultados. Porque é a performance, a melhoria da performance consecutiva que nos dá cada vez melhores resultados. Portanto, se estamos doridos e vamos piorar a performance nos treinos a seguir, vamos com isso piorar os nossos resultados. Ficar dorido depois dos treinos não é indicador de que está tudo bem e foi um bom treino. É indicador de que algo está mal e tem que ser corrigido. Ok? Siga. Próximo. Falei mesmo bem. Ouviste, preto? Siga. Passamos aos 30 segundos. Américo! Solito! Não, mas agora a sério, a próxima, tipo, se tu passares os 30 segundos eu posso te interromper. Não. Assim. Depois tipo, fica por ali. O que foi dito foi Não, dito. não podes porque Não posso. pode ser muito bom para fazer um corte. Pois eu estava a ver que estava a ser muito bom, então. Pronto, está bem. Então vá, a próxima é... Isto já falámos há bocado, não sei se... O que é que foi? Qual é que é? É comer vegetais e legumes. Já falámos. Pois, Siga exato. para a próxima. Então vá, siga a próxima e eu vou pensar noutro para substituir este. Exercícios compostos. Exercícios compostos são subvalorizados. Ok? Subvalorizados. Porquê? A maioria das pessoas nem conhece o termo exercícios compostos. E é algo normal. Tu puseste o quê? Eu disse subvalorizados. Sim. Exercícios compostos são subvalorizados. Está certo? Sim, está certo, está correto. Exercícios compostos são subvalorizados. Porquê? Em primeiro lugar, muitas pessoas não conhecem o termo exercícios compostos. O que é super normal, porque ninguém nasce ensinado e para isso é que estamos cá nós, treinadores, para ajudar as pessoas, orientar as pessoas e para ensinar as pessoas. Exercícios compostos são os exercícios que vos dão, como se costuma dizer em inglês, mais bang for your buck. Ou seja, são aqueles que vos dão as maiores vantagens. Eu não diria com o menor esforço, porque eles são bastante exigentes, mas é um exercício que só com um exercício consegues tirar mais benefícios do que fazendo muitos de outros exercícios, ok? E o que é que isto significa? Que são exercícios super completos, multiarticulares, envolvem uma quantidade de massa muscular muito grande e, portanto, permitem movimentar cargas muito grandes. Alguns deles têm impacto até na produção natural de testosterona, promovendo o aumento da testosterona. Lá está, dentro de níveis fisiológicos, portanto, não vai ser isso que vai impulsionar a massa muscular, mas é sem dúvida um bom add-on. E, portanto, são exercícios que toda a gente deve priorizar no seu plano e muita gente não prioriza, ok? Porque são exercícios que também têm um transfer para o nosso cotidiano, porque são exercícios funcionais. O agachamento é um exercício composto e é funcional. Nós fazemos agachamento todos os dias na nossa vida, é impossível. Se nós dormimos numa cama, temos que fazer um agachamento, ok? Para nos sentar e deitar. A nossa não é preciso fazer um muito fundo. Pois é, verdade. Nós fazemos, mesmo quem dorme em pé e não tenha que fazer um agachamento para se deitar, tem que ir à sanita algum dia. Ok? Não dá para aguentar para sempre. E, portanto, tem que fazer um agachamento. E, portanto, esse tipo de exercícios são funcionais. Portanto, têm transfer para o nosso cotidiano e são exercícios que devem ser incluídos em todos os planos. Não se deve fugir a estes exercícios. Achas por dizeres que a fazer os exercícios compostos, e isto já lá foram os 30 segundos agora, olha. Por fazer os exercícios compostos vais aumentar, alguns deles fazem aumentar os níveis de testosterona naturalmente. Achas que as senhoras vão ficar com medo disso? Vão pensar que vão fazer exercícios compostos? As senhoras estão a ouvir isto, vão pensar assim: eu realmente estava a fazer um agachamento e fiquei assim. No final da série saí de um agachamento e tinha grande cabeça. Saiu do agachamento e ficou com grande bicha. Mas depois no pós-treino voltei a ficar com a vozinha de senhora. Este é o impacto na testosterona dos exercícios compostos. Sim, de facto eu sei que pode assustar, é normal, mas não vai promover nenhum aumento de testosterona ao ponto de
se evidenciarem as características masculinas no corpo de uma senhora, não Sim, é? sim. Isto não faz Mas sentido mesmo, nenhum. eu acho que as mulheres ficam mesmo com medo que seja só de elevar um bocadinho, porque testosterona é associada Não, a uma não, hormona repara. masculina. Mas tipo, temos testosterona no nosso corpo, é bom para as mulheres. não é? Claro que sim. E repara numa coisa, nem vais tão longe. As senhoras que tu lhes disseste têm que fazer um bicep curl, algumas senhoras Algo. já ficam em pânico. Ih, eu não quero treinar braços, vou ficar aqui com um braço. Pá, é assim. É normal, as pessoas não sabem, não é? Especialmente quando estão a aprender e numa fase inicial. Sim, da É outra normal que vez. tenham esse tipo de precaução, mas Sim, claro. não acontece. Reparem, sejam lógicos e pensem. Não é preciso ser muito inteligente. Há homens que Exato. treinam os bíceps 10 anos para terem um bíceps pouco acima da média um bocado. E são homens, têm 10 vezes mais testosterona que as senhoras. Não iria ser por engano que se fazia uma série de bíceps e iria ficar assim com um braço tipo do Hulk, não é? Exato. Da outra vez estava aqui uma amiga da tua mãe e virou-se para mim e olhou para os meus braços e disse: os teus braços estão bons assim, não podes treinar mais braços, porque senão vai só saber. Se eu fizer mais um treino de braços para ela, eu vou ficar Não faças. com um bíceps Não podes massivo, fazer. um ombro massivo. Não, Ela disse: os teus braços estão mesmo bons assim, não podes treinar mais braços. não faças. Não vou fazer. Segue Desde as então, recomendações. há 3 meses que eu não treino braços por causa desse comentário. Olha, os comentários das pessoas às vezes afetam mesmo a parte psicológica das pessoas. Sim, não foi o caso, porque Claro, obviamente claro, tipo, claro. não é por eu treinar, não é, eu já treino braços, Claro, claro. não é por eu treinar braços que vai aumentar assim. Mas bem, próximo tema. Foi o quê que a gente fez? Foi exercícios compostos, não foi? Sim, agora, treinar gêmeos. Treinar gêmeos. Sim, Estás a rir de quê? nada. Treinar. Só quis fazer uma piada, tipo treinar eu e a minha irmã. Eu Era pensei em isso, fazer, era eu isso, pensei em pois, fazer, pois. mas Eu isto sou gêmeo, para quem não sabe. era o que eu ia dizer, era o que eu ia dizer. Não temos nada a ver, não é, mamãe? Sim, nada a ver. Nada a ver. Treinar gêmeos é algo que é. Espera, eu tenho que pensar sempre que eu vou utilizar isto. Pensa assim. Isso não ajudou. Ajuda. Treinar gêmeos é o quê? Treinar gêmeos É é, bom, algo que É bom. Achas que é bom? Ou é mau? Isto não é bom ou mau. Pois é não, mas eu estou a subvalorizado ou dizer que é para tu- sobrevalorizado. Eu estou a dizer que é para tu, tipo, saberes o que pôr. Estás a ver? Treinar gêmeos. Espera. Treinar gêmeos é sobrevalorizado. É subvalorizado? Sobrevalorizado. Ah, Ou seja, gosto. eu vou justificar. Então, Treinar gêmeos é sobrevalorizado porque há muito homem que acha que tem que treinar gêmeos. tem sim. No entanto, e não estou a dizer que treinar gêmeos é errado, atenção. No entanto, o gêmeo é um músculo que já tem uma ativação brutal cada vez que vocês andam. Portanto, se vocês fizerem cardio e esse cardio compreender caminhadas, vocês já estão a treinar bastante o gêmeo, ok? Depois, o gêmeo é algo que depende muito de uma questão genética também. Há quem não faça nada e tenha grande gêmeo, há quem faça muito e o gêmeo parece que não desenvolve. Então, é muito uma questão genética, mas mesmo para quem tem má genética, é possível desenvolvê-lo se treinar. Agora, se uma pessoa tem tempo limitado por dia para treinar e vai para o ginásio e passa 10 minutos a treinar gêmeo, isso para mim é uma perda brutal de tempo. Okay? Deves dedicar mais tempo a treinar o resto do corpo e queres treinar a perna, treina mais perna do que propriamente o gêmeo. Porque quando vocês andam, lá está, o gêmeo já tem uma atividade brutal, ok? Treinar gêmeo, podem treiná-lo, sem dúvida que é positivo, mas se tiverem pouco tempo para treinar, não percam tempo com o gêmeo, façam os treinos de pernas completo, aumentem o volume no vosso treino de pernas, façam 1 ou 2 exercícios de gêmeos por semana e chega perfeitamente. Eu pessoalmente não faço nenhum exercício e dificilmente é um músculo que eu coloco em planos de treino até dos meus clientes, a não ser que eles queiram mesmo desenvolver o gêmeo, porque acho que é uma perda de tempo estar a treinar gêmeo, um músculo que é solicitado cada vez que nós andamos. Eu prefiro recomendar às pessoas fazer cardio e elas já vão recrutar o gêmeo quando fazem cardio. Não é por fazer gêmeo agora uma vez por semana que ele vai crescer muito também, portanto, é uma perda de tempo, na minha opinião, estar a focar, é isso e antebraço.
Para que treinar antebraço? Cada vez que vocês treinam costas, cada vez que vocês treinam bíceps, vocês já estão a treinar antebraço. Agora dizem, mas eu pratico braço de ferro. Ok? Então treinar antebraço faz todo o sentido. Eu tenho como objetivo específico, quero mesmo ficar com o antebraço grande. Ok? Treino específico de antebraço. Agora, para o average Joe que vai ao ginásio 5 vezes por semana e quer hipertrofiar, estar a perder tempo a treinar gêmeo e a treinar antebraço é perder tempo, na minha opinião. E esta é a minha opinião, mas lá está. Depende sempre dos objetivos específicos da pessoa. Podes parar de tentar olhar para o teu antebraço e... Fica com pump. Queres ficar? Arroz barra massa integral. Não pagues esta posição de responder. Arroz outra vez? Arroz barra massa integral. Arroz barra massa integral. Pão integral, tudo que é integral. Ok. Versus tudo que não é integral. Normal. Alimentos integrais versus alimentos sem ser integrais. Como, por exemplo, o exemplo que deste do arroz ou da massa. O que é que difere? Praticamente nada. E, portanto, estar a optar por alimentos integrais na perspectiva de, ok, isto é integral, então faz-me melhor ou vai ser melhor para a minha evolução física, não faz qualquer sentido. Porque nem a nível calórico, nem a nível do teor de fibra, nem a nível de mais nada, há praticamente diferença. Portanto, provavelmente vão estar a comprar um alimento que é mais caro. No caso do arroz, mesmo da massa também, mas do arroz demora bem mais tempo a cozer. Da massa acho que também. E não vos vai dar mais nada. Portanto, mantenham-se com o básico e o essencial, que funciona muito bem, se estiver devidamente ajustado. E não compensa o alimento integral versus o dito normal. Não há grande vantagem no integral. Não compensa mais o integral. Portanto, não tem mais fibra, não tem menos calorias, não tem mais vitaminas. Portanto, não vai ser por aí que vão ter melhores resultados. Ok? E depois lá está. Trata-se também de uma questão de preferência. Mas eu gosto mesmo é do integral. Ok? Então consome o integral, não há qualquer problema. Trata-se muito, lá está, de uma questão de preferência. Mas para resultados, não é o integral que é vantajoso. Ok? Não é por aí. Pronto, acho que é melhor acabarmos por aqui o jogo. Sim. Não é? Porque já temos aqui há muito tempo. Sim. Então, pronto, podes pôr isso. Ok, eu ponho para o lado. Fica aí, tu pões. Boa. Ok, então vamos para a última questão do dia. Last question. Last question. Preto, dorme. Vá. Pum. Oh. Quem não está a ouvir isto no YouTube? Olha, tens de pôr no Spotify, porque já houve pessoas a perguntar se isto havia no Spotify. Se este vídeo chegar aos 500 gostos, eu meto no Spotify. Tem que dar tudo. Mas não vais pôr? Bem, mas eu passei-te a 500 gostos. mensagem. Pronto, Não, eu vou pôr. Então, pronto. Sim, eu queria dizer para quem não está a ver no YouTube, veja no YouTube, porque vale a pena. Porque está aqui um acessório muito fofinho. Então vá, para a última pergunta, assim mais motivacional. Que conselho darias às pessoas que não têm motivação para ir ao ginásio / treinar? Ora bem, o meu conselho motivacional para quem não tem motivação para treinar e para se alimentar bem é: cheguem ao espelho, levantem a camisola e olhem para vocês mesmos. E perguntem a vocês mesmos se gostam do que estão a ver. Daí só podem ter duas respostas. Ou sim, gostam, ou não, não gostam. Se a resposta for não, não gosto, só tens uma coisa a fazer, que é ir treinar. E será que precisas de motivação? Não precisas. Precisas de ir treinar. E não é de motivação que tu precisas. É de disciplina. Motivação é uma coisa, disciplina é outra. Motivação significa que tu vais quando estás motivado e quando sentes que estás a fim de. Disciplina significa que tu vais quando queres e quando não queres. Quando apetece e quando não apetece. Quando está a chover e quando está sol. E então a disciplina é que leva ao sucesso. Porque faz-te tomar uma ação consecutivamente ao longo de um período de tempo em busca de um resultado. Independentemente da tua vontade. E não há fator motivador
nenhum melhor do que aquele que é tu encarares aquilo que tens no espelho. Uhum. Se não estás satisfeito, só tens uma coisa a fazer, que é ir. E eu sei que isto para algumas pessoas dói, porque têm que encarar a realidade, mas eu sou uma pessoa realista e não sou uma pessoa de mimimis. Nem sou de dar palmadinhas nas costas e também não estou aqui para fazer favores a ninguém. As pessoas têm que encarar a realidade. Nua e crua, dói, só dói a ti porque tu queres, tu é que estás a deixar. Portanto, ala, ginásio, siga, fazer qualquer coisa. Eu não digo ginásio, às vezes não precisa de ser ginásio. Às vezes precisa de ser em casa. Em casa, na cozinha e a treinar em casa, fazer qualquer coisa. Não precisa de ser num ginásio, não precisa... Dá para fazer, dá para ter um ótimo estímulo de treino em casa, dá para... não existe nenhuma objeção suficientemente forte para tu não evoluires. Uhum. As pessoas muitas vezes atiram o argumento do não tenho tempo, porque tenho filhos pequenos, porque é muito trabalho, chego a casa cansada e isso. Tu tens 30, 45 minutos num dia. Eu tenho a certeza que qualquer pessoa tem 30 a 45 minutos num dia. Toda a gente tem 30 a 45 minutos no dia se quiser ter. Exato. Basta querer. Exato. Porque podes ter um trabalho, podes ter filhos, podes ter 1001 coisas. Tu já vais ter que comer. Em algum momento do dia tu vais ter que comer, não é? Uhum. Tu não sobrevives sem comer. Uhum. Portanto, por que não optar por comer direito quando tens que comer? Ok? Em relação ao tempo para treinar, eu sei que pode ser difícil, mas muitas das vezes não é impossível. Só é difícil. Uhum. E, portanto, aquilo que é difícil ultrapassa-se. Trata-se de uma questão de rotina, de organização. E, portanto, é organizar o dia para que em certa altura tu tenhas tempo para ti. E as pessoas dizem, mas não dá mesmo, não tenho mesmo tempo porque tenho uma vida super ocupada. Ok, tudo bem. Se tens uma vida assim tão ocupada, se calhar em primeiro lugar está na altura de organizares a tua vida. Porque ter uma vida assim tão ocupada, isso não é viver. Uhum. Isso é sobreviver. Uhum. E se calhar está na altura de tomar algumas decisões que te permitam ter pelo menos 45 minutos do dia para ti, para a tua saúde. Porque as pessoas, por norma, que dizem tenho uma vida super ocupada, vêm depois com o argumento dos filhos. Então digam-me uma coisa. Se tu não tiveres 45 minutos por dia para tratar de ti, para cuidar de ti, tu estás a prescindir da tua saúde em prol do teu filho. E acho isso bastante humilde, bastante bom. É o que eu te ia dizer. Bastante bom, atenção, bastante bom. Sim. Mas se tu perguntas ao teu filho se quer que a mãe ou o pai vivam até aos 50 ou até aos 80, que resposta é que acham que o vosso filho vai dar? Então, se o vosso filho quer que vocês vivam mais para estar mais tempo ao pé deles e vocês próprios querem ver o vosso filho a crescer, enquanto adolescente, homem adulto, a constituir família e a ver ele a prosperar na vida, vocês têm que catar. Okay? E para vocês catarem, vocês têm que tratar de vocês e cuidar de vocês. Okay? Portanto, se estão a prescindir da saúde hoje, vocês não sabem o dia da manhã. Mas não digas isso também, isso é não sei o quê. Estás aqui a meter pozinhos e não sei... Não. Eu não estou a meter pozinhos nenhuns. Eu estou a ser realista. Isto não acontece só aos outros. Ok? Isto não acontece só aos outros. E pessoas com maus hábitos nutricionais de sono e alimentação é uma bomba relógio. Nos dias de hoje, Verdade. é uma bomba relógio. Ninguém está imune. É uma questão de tempo. Ok? E vocês podem ver isto em dados estatísticos. Veem quantas pessoas por ano morrem de doenças do foro cardíaco, por exemplo. Ataques cardíacos e AVCs. É a causa de morte número 1 no mundo. Exatamente. É porque nem estamos a falar de cancros. Exato. Okay? Portanto, espero que nunca aconteça isso a ninguém, como é óbvio, mas para quem não cuida de si, a partir de uma certa idade, é um risco. E o risco vai aumentando. E existem fatores de risco que vocês conseguem controlar facilmente. Aquele que eu até falei no outro dia,
Homens, agarrem numa fita métrica e meçam o vosso perímetro abdominal. Acima dos 95 já estão em fator de risco. Acima dos 100 centímetros, risco elevado. Existe uma ligação direta, comprovada, entre circunferência e perímetro abdominal e doenças do foro cardíaco, ataque cardíaco e AVC neste caso. Ou seja, se vocês têm 100 centímetros ou mais, o vosso risco é elevado. Ok? E se vocês tiverem mais de 50 anos, esse risco ainda mais elevado é. E para estes casos é uma bomba relógio. E se vocês não têm tempo para cuidar de vocês, não pensem que estão a cuidar de vocês. Pensem que estão a cuidar dos vossos filhos. Não tenho tempo porque tenho que dedicar para o meu filho. Ao tratar-te de ti, estás a cuidar do teu filho. Porque o teu filho garantidamente quer que tu cá estejas e tu também queres estar cá para acompanhar o teu filho. Portanto, faz por ti para estares cá mais tempo para apoiar o teu filho. Se é pelo teu filho, vai treinar. Se é por ti, vai treinar. Se é pela tua mulher, vai treinar. Ou se é da mulher, é para o homem, Sim. vai treinar. Isso também é Eu falei do homem porque eu estava a falar dos homens anteriormente e porque Sim, as mulheres sim, têm um sim. efeito protetor no que toca a estas doenças do foro cardíaco. Sim. Não são Não tão se afetadas como os homens quanto a isso. Mas o meu discurso motivacional é este. É muito realista. E eu sei que este tipo de discursos motivacionais às vezes não são tão motivacionais porque só servem para algumas pessoas que sejam realistas também. Para quem vive num mundo de fantasia e gosta de ser levado ao colo e com palmadinhas das costas e não, está tudo bem, não sei o quê, não sei o que mais, e Vamos aceitar aceita-te como és e gosta de ti como és. Para essas pessoas este tipo de discurso pode magoar um bocado, mas é o que é. Lá está, eu não posso agradar a gregos e a troianos, como se costuma dizer, e portanto eu foco-me na realidade e não em ficção. E pronto. E acho que dá por terminado, porque se eu começar a entrar agora aqui em realismos... É que eu queria tipo, acrescentar uma e outra coisa, só que não sei. Acrescenta? Não, Tá. acrescenta. Não, é tipo, já passamos agora aos 50 minutos, não? Acho Não, na boa. Também não vais ficar a falar 10 minutos, não é? Portanto, Não vou. mas Só se queria quiseres só também dizer- podes. Estavas a falar tipo da cena dos FIIs e tipo... ok, claro que é uma das cenas principais, é quereres melhorar a tua saúde para estares aqui, tipo, para conseguires acompanhar os teus filhos o máximo de tempo possível. Mas também, tipo, ainda mais que os filhos, tipo, não queres, tipo, não queres estar bem para o teu cônjuge, lá está, para a pessoa com quem tu estás, não é? Acho que, tipo, entrando aqui por uma tangente um bocado diferente, acho que muitos dos problemas que muitos casais têm é que acabam por se desleixar os dois, não é? E acho que é Completamente. super importante, tipo, um começa a ter iniciativa, o outro vai atrás e tipo, acabam por se ali agradar um ao outro. E acho que tipo, isso... É muito isso- normal. É. Pois, Eu isso. concordo contigo. Acho que por norma desleixam-se muito os dois. Sim, O casal, sim. um casal quando se junta, E- estamos a falar de desleixar a nível físico, não é? A nível de procurar ser atraente, sim, não é? sim. Porque quando conquista, já está conquistado. Exatamente. Há casais que não, há casais que, olha, nós nós Exato. somos do fitness os dois e portanto Mas nós temos uma coisa interessante, eu acho que eu não diria que eu acho que a gente tem físicos tipo, não quero tipo, parecer mal nem nada, mas nós temos bons, tipo, minimamente bons físicos comparativamente. minimamente, não, Pronto. tu és toda boa. Pronto. Mas eu olho-me ao espelho, e sei que tu também o fazes. Eu olho-me ao espelho e é uma. Eu nunca estou satisfeita. Tipo, uma pessoa depois ganha esta coisa de nunca estar satisfeita. Quer, tipo, se tornar melhor e melhor e melhor. Mas isso é bom, porque estás sempre à procura de te melhorar. Nunca estás satisfeito. Não é porque não. Eu gosto de mim, eu gosto do meu físico, mas eu não sou, falo por mim, eu não sou também. Eu não tenho motivação todos os dias, nem pouco mais ou menos. Eu diria que eu não tenho motivação tipo, para ir treinar dia nenhum, porque eu preferia estar a fazer outras coisas que me dão mais prazer, tipo estar ao pé de ti, fazer coisas contigo,
estar a trabalhar, tipo, ou estar, sei lá, na cozinha, Sim, sim, claramente, mas eu gosto muito de estar na cozinha Sim, também. sim. Tipo, preferia estar a fazer estas coisas do que estarem a treinar, mas Claro. eu olho-me ao espelho e eu penso, não, eu quero mais, eu quero melhor, eu quero ficar melhor, e eu quero ficar melhor não só para mim, como também para ti. E tipo, e é uma busca constante por uma Mas sabes pessoa se melhorar. Sim. Tu disseste uma coisa interessante que é uma pessoa nunca está satisfeita. E eu acho que isso serve para todas as áreas da nossa vida que nós realmente gostamos. Porque Ou o ser humano realizamos, nunca está valorizamos. satisfeito. Para aquilo que tu gostas, tu nunca estás satisfeito. Tu queres sempre mais e mais e mais. Ou pelo menos, eu também não me dou com muita gente, mas as poucas pessoas que conheço, para as coisas que gostam, ambicionam sempre mais. Ao que realmente dão importância. Tanto na vida profissional como pessoal, não é? Eu gosto do que faço a nível profissional. Eu não tinha necessidade de estar a criar as coisas que estou a criar agora que tu sabes. E eu estou há séculos nisto e Exato. vivo isto todos os dias sem necessidade. É porque eu Sim, gosto, acima sim. de tudo. Óbvio que também vou ter retorno. O que nós fazemos de bom a nível profissional é praticamente impossível não termos retorno, não é? Mas procuramos e ambicionamos. E... Estás-me a espreitar aí de baixo. E no treino é a mesma coisa. Nós gostamos de treinar e nunca estamos satisfeitos. Não é? Eu acho que o ser humano nunca está satisfeito. Nunca vai haver uma altura que tu vais olhar ao espelho e vais dizer assim: está mesmo bom. Tá não mesmo mexe top. mais. Nem mexe mais. Está perfeito. Olha, eu estou tão bem. Estou perfeito. É verdade. Perfeito. Eu estou como sempre quis. Isto é o que eu quis. Nunca foi mais que isto. Mais não quero. É mesmo assim que está bom. Nunca vi. Nunca vi. Exato. E com o trabalho a nível profissional a mesma coisa, né? Nunca vi. Alguém que gosta de alguma coisa vai ambicionar sempre mais. Porque Exato. quando tu atinges um certo patamar e aquilo fica ao teu normal, tu vais querer mais. Tu vais ter outro patamar, tu vais estabelecer outro patamar. E depois vais estabelecer outro, e estabelecer outro, e estabelecer outro, e vais continuar a procurar mais e melhor. Pois. Mas isso é uma coisa boa. É uma coisa boa. E isto depois pode nos levar a outra questão de... Para as pessoas que estão de fora, tu vais parecer obcecado. E as pessoas vêm, mas não, também calma, estás obcecado e não sei o quê. Pá, não é obsessão. E mesmo que seja obsessão, é uma obsessão saudável. Exato. Uma obsessão que te leva a ser melhor pessoa e melhor profissional não é bem-vinda. Mas pronto, e depois já podia estar a entrar aqui a divagar, que é Sim, mas eu acho que avaliar quem é que está a fazer esse tipo de pergunta sim. e que tipo de motivações e obsessões é que ela tem na vida Mas é para estar a isso. fazer esse tipo de questão a nós, estás a perceber? Sim, mas é isso, Mas porque quem faz esse tipo de afirmação perante a tua pessoa, dizer tipo, isso é uma obsessão, nunca é ninguém que está melhor que tu. Já reparaste que a maior parte das pessoas que perguntam isso são gordos ou gordas? Ok, eu queria contar aqui uma experiência pessoal, mas pronto, porque Podes contar? é a minha mãe, porque eu quando era adolescente, né, andava lá, que eu hoje em dia não faço isso porque já consigo saber as coisas de cabeça, mas eu antes eu usava uma aplicação de registro de alimentos e a minha mãe chamava-me maluquinha. A minha mãe dizia que eu tinha problemas psicológicos por andar com a aplicação de registro de alimentos. É uma coisa tão simples, juro, não é... É tipo, para uma pessoa ter noção do que é que põe no corpo, eu sabia Claro. lá quantas Claro. calorias estavam em 100 gramas de arroz ou 200 Claro. gramas de arroz. Claro. É por isso que as pessoas depois pecam, não sabem Claro. o que é que estão a pôr no corpo e Exatamente. depois começam a engordar ao longo dos anos e dizem, mas eu como tão pouco. E não é só... sem dúvida isso, e a aprendizagem que tu desenvolves ao fazer isso. Tu ficas a conhecer muito mais os alimentos. Exato. Uma Eu pessoa hoje que em não dia tem- não preciso usar a aplicação, Claro. porque eu usei na altura e hoje em dia, obviamente, tipo, tenho noção das Claro, coisas. uma pessoa que olhe para um prato de arroz, vou comer esta quantidade porque é o que me apetece, é o que parece bem. Não faço ideia da quantidade ou de hidratos ou de calorias que aquilo tem. É. Nem sequer, se for uma pessoa leiga no assunto, nem sequer sabe que arroz é uma fonte de hidratos, Exato. não é? Sim, aquelas pessoas que comem só, tipo, pastas, tipo, que é só a massa. Exato, Sim, exato. tipo, essas pessoas, tipo, está lá só hidratos. Se for Então. preciso, comem isso ao almoço, ao jantar, não tem ali uma fonte de proteína. Depois, lanche, tipo, pequeno almoço, também é difícil pôr muitas vezes uma fonte de proteína ali à mistura e vais a chegar ao final do dia e comeram, tipo, 20 gramas de proteína. Claro. E depois é assim, essas pessoas,
quando fazem isso, como tu fizeste, e eu também fiz, desenvolvem uma aprendizagem muito grande a nível nutricional. Porque vão ficar a conhecer mais o que é que constitui cada alimento a nível de macronutrientes, a nível de porções, a olho também acabam por desenvolver, porque sabem, está aqui uma quantidade que já dá aproximadamente, se calhar, 300, 400 calorias. Isto, se calhar, é demais. Ok, vou pôr um bocadinho menos. Exato. Então, essa aprendizagem é muito boa, é muito vantajosa. Nos dias que correm, nos dias de hoje, onde a abundância calórica é exagerada, ter uma noção das coisas a olho é uma ajuda tremenda e tu só desenvolves essa aprendizagem a olho se contabilizares as coisas sem ser a olho durante muito tempo, ou seja, fazendo a pesagem e o registro dos alimentos, que é para desenvolveres então essa aprendizagem com o tempo e a certa altura teres que deixar de usar. Aliás, só por pesar os alimentos, para algumas pessoas já te crucificam. Não, Tu mas estás a era isso pesar que o eu que ia tu dizer. comes. Epá, fogo, que obcecado e não sei o quê. É isso que eu ia dizer, mas tipo, não é uma crítica, eu não estou a dizer mal das pessoas que tipo, dizem isso, mas é do género. Há pessoas que dizem, não, pesar os alimentos, não tenho vida para isso. Tipo, qual é a diferença entre tu servires o arroz no prato em cima da bancada de servires o arroz, em vez do prato estar em cima da bancada, estar em cima da balança? Perdeste ali quê? Meio segundo na tua vida a pôr o prato em cima da balança? Exato. Para tirar a balança da gaveta? Exato. Tipo, Exato. não Exatamente, é? exatamente. Não é? Não, mas isso são pessoas que já estão em negação, são pessoas que já não querem ter. Elas não estão à procura de se esforçar para ter resultados e, portanto, não vão ter resultados. Pronto, é simples. É assim, e não há magia nestas coisas, ok? E saber aquilo que estás a meter dentro de ti é crucial para conseguires fazer os ajustes necessários para orientar a evolução. Mas lá está, voltamos àquele panorama que estávamos a falar anteriormente, que é o tipo de pessoa que te diz que estás a utilizar uma balança, não bates bem da cabeça, olha para a forma física dessas pessoas. Sim, exato. Não são pontos de referência. Sim, normalmente quando Não é? alguém faz assim uma crítica dessas não está melhor que tu. Seja em que área for. Epá, é que não é só, não está melhor, é que nem está igual, Nem nem, tá pouco igual. mais ou menos. Exato. Está a anos-luz. Exato. Estás a ver? Porque é uma pessoa que te diz, estás a usar a balança, és obcecado. Tipo, a vontade que me dá é dizer, olha, tu tens aí uma banha que ocupa 2 mãos cheias. Também estás obcecado. Tipo, Estás com obcecada. bolachas Estás com não é chocolate. obcecada. Pronto. Sim. Pronto, não vale a pena. Estás a ver, tipo... Yeah. Mas é só o que eu penso. Tipo, há aqui algo de errado que não está certo. E não somos nós. Exato. Não somos nós. Exato. Nós estamos a fazer mais e melhor para nós próprios. Essas pessoas não fazem. Sabes qual é que é o problema? É que nós estamos a fazer mais e melhor para nós próprios. Essas pessoas não fazem mais e melhor para elas próprias e não querem fazer. Yeah. Então elas também não querem que tu faças para ti própria. Exatamente. Estás a Mas perceber o isso era problema? há bocado- Esse é o problema Sim. dessas pessoas. Isso. Não é, elas usam esse tipo de bocas Sim. como forma para se desculparem daquilo que não Puxar fazem para baixo. e para te puxar para o nível delas, porque elas não te querem ver evoluir. Yeah. Porque quando tu evoluís, elas sentem-se pior com elas próprias. Exatamente. Mas Isso é eu o que queria, dói. Mas eu queria ter dado essa nota há bocado naquilo, porque eu estava há bocado a falar dos casais, estás a ver? E muitas vezes há um que se quer melhorar e depois o outro não quer, e depois o que acontece é que é frustrante e faz-me bem impressão. É que aquele que se está a melhorar, não é? Tipo, o outro depois funciona como uma âncora e está sempre a sabotar a pessoa. Exato. E, tipo, e eu já vi isto a acontecer ao vivo com casais, tipo, Sim. não, tipo, É muito comum. do género, alguém está tipo numa dieta e depois a outra pessoa vai e tipo traz porcarias, que é para ver, não sei o quê, é só hoje, não sei quantos, e Claro. pronto. Porquê? Porque a pessoa não quer que o parceiro ou parceira fiquem melhores, porque depois eles vão se sentir mal com eles próprios, ainda pior, porque ele ou ela agora estão todos fisicamente, todos jeitosos, e eu estou assim, vai-me deixar por outro, e eu, Sim. porque não, bem, mas isso é um bocado E egoísta, às não é? vezes nem é só a cena desse receio. É mesmo a questão de não quererem lidar com o facto de que outras pessoas Atenção. estão a melhorar e eles não têm a Sim. capacidade física e mental, ou melhor, ter até têm, mas não querem ter, de fazerem alguma coisa por eles. Yeah. Eles preferem cingir-se
ao conforto Uhum. do que propriamente à procura de melhor. Exato. Então, isso são tudo desculpas fantasiadas na cabeça dessas pessoas que elas usam para elas próprias para se desculpar do trabalho que deviam fazer e não fazem. Uhum. Verdade. E eles não querem que quem está ao pé deles faça esse tipo de trabalho porque eles não querem ver as outras pessoas a subir e eles a manterem-se no mesmo nível. Verdade. Porque isso dói na alma. Verdade. E pronto, e fica aqui para acabar o nosso conselho amoroso para as vossas relações. Melhorem-se. Rubrica Não, cônjuge. Mas olha, tipo, consultório. Consultório pós-treino. Consultório pós-treino. E tem que ser outra música. Assim, tipo, com corações a aparecer. Estás a ver? Tling, tling. Yeah. Como é que era aquela música? Vestimos o Logan com uma fralda. Mr. Producer. Mr. Producer. Está a ressonar, já está Rose. a ressonar cada vez mais alto. Temos que encerrar o Yeah, mas eu, ai, o que é que eu ia dizer? Yeah, só mesmo penso. Mas lembras, isto foi das primeiras coisas que eu e tu, tipo, quando começámos a estar juntos, dissemos um ao outro. Que é tipo, uma relação para de funcionar quando as pessoas param de querer melhorar um pelo Sim, outro. sim, sem dúvida. Ou Sem seja, dúvida. melhorem-se continuamente pela Exatamente. outra pessoa. Não só por vocês próprios, mas tipo pela outra pessoa. E vão ter uma relação muito duradoura e melhor. muito boa. Pronto, fica aqui o conselho. E terminamos assim o terceiro episódio do Pós-Treino Podcast. E até ao próximo. Vamos tentar colocar com maior regularidade do que houve entre espaço-tempo do segundo para o terceiro, do primeiro para o segundo A palavra-chave aí é e do segundo tentar. agora para o terceiro. Tentar. Tentar. E até à próxima. Até à próxima.